que cuidam da permuta ou da troca. O artigo 533 vai dizer que aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas do instrumento de troca. Na compra e venda, nós temos uma regra própria, que é a do 490, que vai dizer basicamente o seguinte, 490 do Código Civil. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as despesas de tradição. O artigo 533, como não tem comprador e vendedor, vai mandar dividir pela metade as despesas eventuais do instrumento de troca. Se não houver cláusula contratual estipulando algo em contrário. Evidentemente que a regra não é de ordem pública, é uma regra supletiva da vontade das partes e que as partes podem, sim, afastá-la, prevendo contratualmente regra própria para aquela situação. A segunda parte da regra é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. No fundo, o que o artigo 533, inciso 2º, faz é trazer a mesma ideia da compra e venda para a troca ou permuta, desde que os valores sejam desiguais. Em tese, se o pai e o filho permutarem, o pai mora no apartamento 11 do prédio, o filho mora no apartamento 12 do prédio. Eu estou dando um exemplo bem acadêmico, em que os apartamentos têm idêntico valor. Na prática é impossível idêntico valor, porque um pode estar mais bem conservado, mais bem decorado, sei lá. Mas vamos imaginar que os dois têm um idêntico valor. E o pai resolva permutar o apartamento com o filho. Diz a lei que a troca, para ser anulável, é a troca de valores desiguais, em que pode haver, no fundo, uma doação disfarçada nessa troca. Se eu trocar um apartamento que vale 100 mil reais por outro apartamento que vale 1 milhão de reais, no fundo, eu estou fazendo uma liberalidade em 900 mil. Ou seja, a onerosidade ela é menor do que a gratuidade. E é por isso que a lei vai exigir, nessa hipótese, que eu tenha a anuência dos demais. No fundo, nessa história de doar um apartamento permutar um apartamento de 1 milhão, o pai, por um de 100 mil do filho, o tipo contratual aí é um tipo misto, porque há uma doação com entrega de um apartamento, ou seja, no fundo, eu vou ter uma atipicidade contratual nos 100 mil, porque a doação não exige contraprestação, mas eu vou ter uma liberalidade nos 900. E essa liberalidade deverá ser colacionada quando da morte, porque eu estou dando uma vantagem para o meu filho, que não é uma simples permuta. Por isso que a lei vai dizer que no caso de venda de ascendente para descendente, que é o artigo 496, para evitar exatamente problemas de possível privilégio, favorecimento de um filho, é necessária a concordância dos outros descendentes. Se não houver a concordância, a venda é anulável, segundo o 496. A mesma regra vale para o 533, inciso 2º. Se houver permuta de valores desiguais, ela também é anulável se essa permuta ocorrer entre ascendente e descendente, sem a concordância dos demais descendentes e do cônjuge
do alienante. Reparem que aqui, vocês vão me perguntar, quem são os descendentes que devem anuir com essa troca ou permuta de valores desiguais? O que eu falei semestre passado para compra e venda de pai para filho vale agora. São aqueles que seriam prejudicados em termos sucessórios. Ou seja, aqueles descendentes que no momento da troca ou permuta poderiam ser prejudicados em termos sucessórios. Então vamos dizer que o sujeito tenha 2 filhos e 2 netos, filhos desses filhos. Se eu vender para um filho, o único prejudicado, ou vender ou permutar, tanto faz, pelo 496 a venda, pelo 533 permuta. Se eu vender ou permutar para esse filho, esse é o único prejudicado naquele momento. Porque meus netos, filhos dos meus filhos, não são meus herdeiros naquele momento. Portanto, os chamados a anuir ou concordar são os descendentes que naquele momento, vou te responder já, Alcides, que naquele momento ocupam a posição de herdeiros do falecido, do permutante. Hoje vai ser duro. Hoje vai ser duro porque eu vou tossir o dia inteiro. Muito bem. A segunda questão é que o cônjuge precisa anuir. Por quê? Pelas regras sucessórias, isso é tema do 4º ano, o cônjuge divide a herança com os filhos do falecido como regra no sistema brasileiro. O cônjuge também é herdeiro em concorrência com os descendentes no sistema brasileiro. Artigo 1829 do Código Civil. 1829 do Código Civil. Um dos artigos mais complexos, mais confusos, mas que eu explico muito bem no nosso 4º ano. Se o cônjuge também é herdeiro, em regra, junto com os descendentes, ele também pode ser prejudicado tanto pela venda, 496, quanto pela permuta 533, permuta de valores desiguais, e, portanto, a lei determina a sua anuência porque ele também é um possível prejudicado. Logo, vejam com a resposta ao Alcides. Sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge. A sua resposta é: a concordância é cumulativa. Devem concordar os descendentes que poderiam ser prejudicados e o cônjuge que poderia ser prejudicado com aquela venda, 496, com aquela permuta de valores desiguais, 533, inciso 2º do Código Civil. Esse dispositivo gera uma questão interessantíssima, que é a seguinte: se é verdade que o cônjuge deve anuir, pelo artigo 496, quando a lei na compra e venda de ascendente para descendente exige a concordância do cônjuge, ela dispensa o consentimento se o regime for o da separação obrigatória de bens. Separação obrigatória de bens é um regime imposto para algumas pessoas em razão de sua situação pessoal. Por exemplo, os maiores de 70 anos, 70, quando se casam no Brasil, eles se casam por separação obrigatória de bens. E as regras estão no artigo obrigatória, e as hipóteses estão no artigo 1641 do Código Civil. As pessoas casadas por separação obrigatória não precisam anuir com a venda de pai para filho, segundo o 496. Em outros regimes, a pessoa precisa anuir. Na separação obrigatória, para venda, não há necessidade de anuência. Então, agora, veja, Alcides, você que lançou a pergunta. O 533 exige o consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. E não há no 533 a ressalva de que, se o casamento se der
por separação obrigatória, se o casamento se der por separação obrigatória, o 496 dispensa, outorga a concordância do cônjuge. E o artigo 533 não menciona a necessidade, em termos do regime. Ou seja, não há dispensa em termos do regime. Então vem uma pergunta. Para vender, eu preciso da anuência do cônjuge menos o casado por separação obrigatória. Para permutar em valores desiguais, eu preciso da concordância do cônjuge. E a lei não ressalva a separação obrigatória. Pergunta que eu vou lançar aos senhores. Eu poderia aplicar o parágrafo único do 496 por analogia à permuta e afirmar que na permuta de valores desiguais, o cônjuge precisa anuir, salvo se casado por separação obrigatória? A primeira regra, aplicação analógica do 496, parágrafo único, ou não. No caso de permuta, como a lei nada disse, o cônjuge precisa anuir, ainda que casado por separação obrigatória. O Bruno diz, não há prejuízo sucessório. Então se aplica o parágrafo único conforme o artigo 496. Estamos de acordo? Gabriel diz também aplica o disposto à compra e venda. Que é o que diz o 533, não é isso? Vamos lá, quem mais acha? Vocês acham que eu aplico por analogia o parágrafo único do 496 ou eu não aplico? Alguma outra opinião? Acho que sim. Muito bem. Vinícius acho que sim, a Giovana acho que sim. Se o 533 diz que aplicam-se as trocas, as disposições com as modificações, no que ela não modifica, eu aplico. E, portanto, o senhor tem toda a razão que o parágrafo único do 496 é aplicável às permutas de valores desiguais entre ascendentes e descendentes. Ou seja, aqui no inciso 2º, os senhores vão ler que é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes, e do cônjuge do alienante, sendo dispensado o consentimento do cônjuge se o regime for de separação obrigatória de bens. Sendo dispensado o consentimento do cônjuge se o regime for de separação obrigatória de bens. Aplica-se por analogia o parágrafo único do artigo 496 para a permuta, já que a lei determina que se aplicam as regras da compra e venda com as modificações seguintes. Agora, respondido isso e feita essa comparação entre a permuta e a compra e venda, vem a seguinte questão, que é exatamente a questão da permuta de valores desiguais. Ou seja, né, como é que eu sei quando eu tenho uma permuta com torna em dinheiro, como disse... Quem foi que me perguntou do carro? Troco com troca, né? Que vocês colocaram aqui, troco com troca. Se o valor for desigual, né, em que momento eu caracterizo isso como permuta ou eu descaracterizo isso como uma compra e venda com dação em pagamento? A doutrina vai dizer, e quem diz isso é Agostinho Alvim. Agostinho Alvim tem um livro, deixa eu ver se eu acho, vai. Agostinho Alvim tem só obras maravilhosas. O clássico dele é a inexecução das obrigações, tá certo? Ah, o Baby Yoda, a Bruna que me deu de presente, ó.
a Bruna e o namorado dela, o Bruno, me deram de presente. Ó o Baby Yoda aqui, ó. Esse é meu xodó. Muito bem. Ele tem a obra da inexecução das obrigações e também tem o livro dele de compra e venda, que é um must, é um clássico, que chama da compra e venda e da troca. E Agostinho Alvim vai dizer nesse livro que é simplesmente um belíssimo trabalho de direito civil. Como, aliás, tudo que Agostinho Alvim produziu. Ele vai dizer que a desigualdade de valores não desnatura a permuta. Agora, se a desigualdade for muito grande e intencional, o contrato será misto de doação, como ocorre na compra e venda. Então, vamos lá. Se eu troco um carro de 100 por um carro de 110, Agostinho Alvim dirá: há uma permuta com torna que não desnatura a permuta. Agora, se o valor for muito grande da desigualdade, vamos lá, o contrato será misto, como ocorre também na compra e venda. Eu terei um conteúdo de doação ao lado do conteúdo da permuta. A doutrina vai também seguir aqui algumas ideias, e eu vou citar dois autores aqui para vocês que escrevem sobre esse tema da permuta. Um deles até tem escritório aqui no meu prédio, um desembargador aposentado, que é um dos sujeitos mais interessantes de se conversar, culto, simpático, que é o desembargador Zé Osório de Azevedo Júnior. E vou citar também o professor Silvio Capanema, que infelizmente foi um dos dois amigos meus que a Covid levou. Primeiro o professor Silvio Capanema e depois a perda do professor Zeno Veloso, que era meu pai acadêmico, que até hoje faz um mês que ele morreu e eu não consigo pensar muito bem nesse tema. Mas tanto o Zé Osório quanto o Capanema, eles vão trazer critérios em que eu vou usar a quantidade da torna para definir se é ou não permuta. Ou seja, é buscar quantitativamente analisar se eu trocar um objeto de 1 por um objeto de 100, isso tecnicamente, quantitativamente, não pode ser permuta, que segundo Zé Osório é o critério do Código Civil mexicano. O professor Capanema, ele vai trazer a seguinte ideia na sua obra, e eu vou transcrever para responder ao colega que perguntou essa questão do troco com troca. O Capanema vai dizer que para que se verifique se a torna descaracteriza a permuta, convolando-a numa compra e venda, deve-se utilizar os seguintes critérios. Aliás, devem-se, né? Utilizar os seguintes critérios. O material. O valor da torna é superior ou inferior ao valor que vem a crescer. E o anímico. A verdadeira intenção das partes traduzida no contrato. No fundo, o que se sugere aqui é uma interpretação da vontade das partes conjugada à do valor efetivamente dispar dos objetos trocados. Eu digo sempre que quando se busca o elemento anímico, como chama Capanema, a intenção das partes, não posso sair da intenção consubstanciada na declaração de vontade, e não numa intenção anímica interna, num querer, numa volição subjetiva. Eu tenho que seguir aqui o 112. E o 112 diz que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Portanto, o que eu vou buscar é a intenção não no elemento espiritual, pessoal, volitivo. É a intenção, a vontade declarada no texto do contrato. Aliás, até... Gomide, você está aí? Que eu vi que o Alexandre Gomide entrou. Deixa eu só falar para vocês. Está aí, Gomide? O Gomide e o Chalub estão patrocinando um prêmio para os alunos e alunas que tiverem interesse. É um prêmio em dinheiro que está sendo dado para quem escrever uma monografia, um texto, eu não sei bem, de direito civil. Você lembra das regras, Gomide? Você não chegou a acompanhar as regras da academia para o prêmio Silvio Capanema?
querido amigo Fábio, se orientando também, me encaminhou o edital. Eu vou ver se eu consigo jogar aqui no grupo. Seria legal. E depois eu também vou publicar no meu Instagram, porque o escritório do Gomide e do Chalub estão patrocinando o prêmio Silvio Capanema para monografias em direito imobiliário, tá? Eu não sei quais são as regras. De qualquer jeito, o Capanema morreu ano passado, foi vítima da Covid e agora o Z nesse ano. Muito bem. Dito isto, para responder então à pergunta do colega, o critério quantitativo me parece mais lógico e o critério anímico tem que ser um anímico declarado, previsto no texto do contrato. Esse parecer que eu vou fazer agora, que aliás é o parecer que eu tenho que entregar semana que vem, é exatamente um estudo da seguinte situação. Eu sou dono de um imóvel que está alugado para um supermercado. Aliás, eu sou dono de 2 imóveis. Um onde tem o galpão, que é o supermercado, e o vizinho, que é o estacionamento do supermercado. E eu alugo os dois no mesmo contrato, para que haja a exploração do estabelecimento comercial num e o estacionamento no outro. Muito bem. Recebo uma proposta de uma construtora para eu, Simão, dono do estacionamento, construir um prédio. Mas como é que vem a construção? Simão, nós te damos X milhões, X mil em dinheiro, compra e venda do terreno, e X mil em futuras unidades do prédio construído. Bom, esse contrato se chama contrato de venda do terreno, porque eu vou receber dinheiro do UTDES com dação em pagamento. Parte do preço vai ser entregue em futuras unidades. A lei diz, no caso da venda, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel. O que aconteceu no caso concreto? O locador não deu a preferência. O locador vendeu para a construtora. E daí o TJ disse que preferência não havia, porque havia aí uma parceria. Parceria não gera preferência. Agora, o problema todo do termo parceria é exatamente o que é uma parceria, já que esse termo não é jurídico. Eu até comecei a pensar no parecer e eu vou escrever que chamar um contrato de parceria é chamar o contrato do nada, porque qualquer coisa é uma parceria. Até uma parceria para tomar uma cerveja, uma parceria para ir para a praia, uma parceria para falar mal do governo Bolsonaro, que eu tenho me filiado a várias parcerias nesse sentido. Agora, isso não é natureza contratual. Portanto, chamar uma compra e venda com dação em pagamento de parceria é um erro grotesco na aplicação da categoria jurídica. O Gomide, não exige aí que os alunos sejam formados, né? Eles podem ser ainda graduandos, né? Acho que não tem nenhum tipo de exigência subjetiva, né, com relação à monografia. Mas, de qualquer maneira, Estou vamos lendo aqui o publicar. edital, mas a princípio não. A Não, princípio né? não precisa ser bacharel, não. Tá bom. Vamos publicar depois no Instagram direitinho para quem quiser escrever sobre o tema. Então, eu dizia para vocês que a torna em si, quantitativamente, vai ser o elemento de distinção entre a permuta e, eventualmente, uma compra e venda. Agora, de qualquer maneira, ainda que eu siga as lições do professor Capanema e vá buscar o elemento anímico, é a vontade consubstanciada na declaração, e não a vontade subjetiva. Bom, então aí as regras, quem se interessar, será um prazer. Com isso, meus amigos, minhas amigas, eu encerro o contrato de troca ou de permuta. O próximo contrato que eu trabalharei com os senhores é o contrato estimatório, também chamado popularmente de venda em consignação. Contrato estimatório ou contrato de venda em consignação. Eu queria fazer uma pergunta aos senhores, se até esse momento da aula os senhores compreenderam, têm alguma dúvida, querem eventualmente fazer perguntas no chat ou querem fazer perguntas por voz. Eu gostaria de saber a posição do senhor sobre essa de outorga uxória ou marital, no caso de permuta de imóveis de valor igual. Gabriel, a outorga... então tá bom. Então os alunos podem participar. A outorga conjugal, no caso de permuta,
nós temos que seguir o artigo 1647. O artigo 1647, que aliás é tema que o Cairala trabalhou porque a fiança está nesse dispositivo, ele vai dizer o seguinte, vamos lá, 1647. Ressalvado o disposto no 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. A permuta é um ato de alienação, porque torna o bem alheio. Alienar é aliar, tornar alheio, do alter, do outro, do alius, do aluris, algures, é toda a mesma etimologia. Quando a lei diz que se o bem é imóvel, para que ele seja alienado, eu preciso da outorga conjugal, eu preciso da outorga conjugal para permuta válida de bens imóveis. E aqui o valor é irrelevante, porque aqui a regra da outorga uxória, dada pela mulher, uxor, ou outorga marital, dada pelo marido, é uma regra protetiva da família. Portanto, aqui, se eu vou alienar bens móveis, bens imóveis, independentemente do valor, eu preciso da outorga conjugal. Eu preciso da outorga marital. Eu preciso da outorga uxória. Portanto, aqui, meus amigos, não há como se invocar o valor igual ou o valor desigual. A regra do 1647 não dialoga com a regra do 496. São regras distintas, tanto que aqui a lei dispensa a outorga no regime de separação absoluta, que não é a separação obrigatória, mas sim a separação convencional, que nasce do pacto antenupcial. Aqui, Gabriel, a lei dispensa a concordância do cônjuge casado por separação convencional, aquela que nasce do acordo. Como se determina a lei? A Giovana pergunta, o caso concreto, quando o contrato é misto. Não é óbvio, Giovana, e é bastante difícil. O professor Vilaça propõe, naquele seu livro emblemático, e que eu devo ter isso aqui na minha aula de contratos coligados que eu dei na entrada, quando eu entrei na faculdade, que a interpretação pode se dar de acordo com critérios. E esses critérios são os seguintes. Se eu tiver uma união em que um contrato é acessório e um contrato é principal, e eu conseguir separar, eu aplico ao contrato principal a regra do principal e ao acessório a regra do acessório. E se eu conseguir fazer uma separação estrutural entre os contratos, eu vou aplicar para cada tipo a regra própria. Se eu não conseguir fazer uma separação e eu tiver um contrato que tem uma natureza típica e um outro que estiver, a parte que tiver atípica, para a parte atípica eu aplico os princípios dos contratos e para a parte típica eu aplico a regra do tipo contratual. Agora, se houver uma mistura de tipos e a coisa for tão confusa que eu não consigo achar tipo algum, aí eu aplico simplesmente os princípios gerais de direito. Eu já sei onde é que eu tenho isso. Eu tenho isso aqui no meu artigo que chama Roteiro de Aula, Teoria Geral dos Contratos. Quer ver? Para pôr para você aí no chat. Isso é uma das coisas mais bonitas de se estudar. Qual regra eu aplico ao tipo se houver um tipo misto e que eu não consigo
identificar o tipo preciso. Se eu consigo identificar, eu aplico a regra do tipo. Se eu não consigo, eu preciso achar as regras da teoria de contratos. Já achei e vou pôr aqui para você, tá? Qual lei se deve aplicar? Vou pôr aqui a obra do professor Vilaça, tá? Eu vou pôr para você as regras que o professor Vilaça nos dá. É exatamente isso. Ó, primeira teoria, absorção. Aplicam-se as regras do tipo dominante e as cláusulas excedentes são disciplinadas pela teoria geral dos contratos. Segunda teoria, da combinação. Aplicam-se para cada parte do contrato as regras do tipo ao qual se referem. Terceira teoria, da criação. Aplicação exclusiva de cláusulas gerais quando não se identificar um tipo referência. A aplicação da boa-fé e dos bons costumes. Como faltam 5 minutos para acabar a aula, eu vou explicar ao Sérgio, então, o que ele me pergunta, que é essa correlação do 112 com o 533. Como eu pus aqui para você, Sérgio, o professor Capanema entende que na hora que houver torna, essa torna, para eu identificar ou não se essa torna desnatura o tipo contratual da permuta, ele vai dizer o seguinte, Sérgio, ele vai dizer que eu vou olhar o elemento material, que é o valor da torna, se é superior ou inferior ao valor que venha a ser acrescido, ou seja, o carro vale 10, o outro carro vale 100. Se eu fizer uma permuta e te der o carro de 10 mais 90, materialmente, isso descaracterizaria a permuta porque o valor é superior ao valor, o valor da torna é superior ao valor da coisa. Mas ele diz assim, não basta isso. Eu tenho que olhar o elemento anímico, anímico de alma, de ânimos, de intenção. E eu disse que o elemento anímico intencional, Sérgio, não é uma intenção subjetiva. Será que eu quis fazer permuta ou eu quis fazer venda com dação em pagamento? Não, eu tenho que olhar a vontade consubstanciada no instrumento. A vontade tal como exteriorizada. Não é uma vontade interna que eu faço uma enquete. O que você quis dizer com isso? Você queria permuta ou não queria permuta? É a vontade consubstanciada na declaração. Por isso que eu citei para vocês o 112, que vai dizer que a intenção que eu vou buscar na interpretação do contrato não é uma intenção subjetiva, fazer uma enquete, você quis ou não quis A ou B, é a vontade como declarada, é a vontade como manifestada, é a vontade como externada na declaração. Não é uma teoria subjetivista, em que eu vou olhar o ânimos como elemento interno dos contratantes, para saber se era ou não era permuta, mas sim a vontade devidamente declarada, consubstanciada na declaração negocial. 496, João. O dispositivo do qual se faz analogia da compra e venda para permuta é o 496. E a gente não tem mais nenhuma dúvida, 8h59 no horário de Brasília, acho que é hora da gente usar a velha máxima romana time to say goodbye. É uma máxima romana de Justiniano bastante antiga, mas com uma vantagem. A gente volta na semana que vem. O Henrique pergunta se, mesmo que haja valores iguais, seria possível que o cônjuge descendente alegarem uma disparidade de valores na perspectiva afetiva? Não. A perspectiva aqui é patrimonial e não é afetiva, tá certo? A gravata, essa aqui é o Lucas, quem está perguntando? É o Lucas. Essa aqui é aquela gravata normanda, quando o William the Conqueror desembarca na Normandia e vai da Normandia para a Inglaterra para começar a batalha, aquela famosa batalha de Hastings, onde os saxões perdem e os normandos sentam no trono britânico e se transformam em ingleses. O único momento da história que os franceses se transformam em ingleses, tá certo? Túlio, ele disse que é do professor Vilaça. O que eu disse que é do professor Vilaça? Ah, sim, do professor Vilaça. Essas que eu copiei agora há pouco são do professor Vilaça, naquele livro de contratos típicos e atípicos. Bom, 9h, time to say goodbye. Semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, estaremos juntos. E uma ótima semana a vocês. E contente por revê-los, ainda que virtualmente, tá certo? Grande abraço e até semana
se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amigos.